E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o gostei, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e se inscreve no canal se não for inscrito. Por que a minha voz tá assim? Minha voz tá assim, cagada. Tá cagada por causa do jogo do Brasil. Eu fui quem me segue no Instagram viu, eu fui pra um restaurante brasileiro ver o jogo, gritei pra caralho. Amanhã tem jogo do Brasil de novo, então provavelmente vou tentar evitar gritar desse tanto. E me segue também nas redes sociais, @GabrielReis, _personal no Insta. E no TikTok mudei o nome, é Otaku na Gringa, porque, como todos sabem, eu moro em Portugal. Eu não vou ficar gravando mais vídeos sobre Portugal igual eu fiz no começo. Fui em tal lugar. Já tem muito canal sobre isso, já tem muito canal sobre anime também, mas eu vou gravar pelo menos sobre o que eu gosto, que é anime. Hoje, acho que no YouTube, o canal que eu mais assisto, o que eu mais fico ansioso por vídeos novos, é o Baka Gaijin. Vocês devem conhecer o Baka. O Baka é um cara muito foda, eu gosto muito do jeito que ele pensa, o jeito que ele grava os vídeos. E eu sou fanático na cultura asiática, Japão, Coreia do Sul, esses países. Eu assisto muito dorama, eu assisto muito anime, sou fanático na cultura asiática. Ele postou um vídeo, o Japão tem data de validade, o terremoto que vai acabar com o Japão. É um vídeo de 19,4 minutos. Nós vamos assistir esse vídeo aqui, vou depois falar algumas considerações finais. Não vou falar muito durante o vídeo, é mais eu assistindo com vocês. Ganhar view em cima do Baka, que o canal dele tá nos trendings, né? Então vamos aqui, deixa eu colocar, o link do vídeo original vai estar sempre aí na descrição. O vídeo foi postado há um dia, tá com 91 mil visualizações. O Baka já passou meio milhão de inscritos. Quando ele apareceu sugestão para mim seguir, ele tava com, acho que 80 ou 70 mil. Porque eu procuro muito conteúdo assim, asiático. Então, deixe-me aqui arrumar aqui agora. Então vamos em 3, 2, 1. Uma dúvida que muita gente sempre tem é sobre os desastres naturais, né, aqui no Japão. Eu sempre recebo muita pergunta do pessoal falando de terremoto, né, como é que é. E eu sempre falo que tem bastante mesmo, né, terremoto tem toda hora, mas geralmente são pequenos, a gente nem sente direito, a gente nem sabe direito se aconteceu mesmo ou não. Mas são coisas comuns, né, os desastres naturais eles são comuns aqui no Japão. E eu nunca me aprofundei muito neles em nenhum vídeo, nada. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre as previsões que os especialistas têm aí para os próximos anos, para as próximas décadas, de como esses desastres podem acabar influenciando aí, né, no curso do Japão, tá ligado? Falar um pouco sobre isso. E é isso aí. Bom, mais uma vez aqui em Ginza, estou direto aqui, a região mais cara de Tóquio, o bairro mais chique de Tóquio, mais luxuoso. Sempre falo, né? Toda vez que eu passo aqui eu falo a mesma coisa, mas é interessante, o pessoal pergunta, né? O metro quadrado aqui é um dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Acho que, se eu não me engano, é $2.000 o metro quadrado aqui em Ginza, então só tem realmente loja de grife, loja cara aqui, é um dos bairros mais luxuosos do mundo. E de noite na chuva fica muito bonito, porque tem muita luz, bastante reflexo. Então eu gosto bastante de gravar aqui. Tem bastante beco também para passar. E, enfim, né? A gente já falou aqui algumas vezes, aqui no canal, sobre os problemas que o Japão enfrenta, né? Problemas que a sociedade japonesa enfrenta. Problemas econômicos, né? Sociais, que a longo prazo podem ser extremamente prejudiciais para o Japão, que são esses problemas, né, com a baixa natalidade, né, dos japoneses, o envelhecimento da população, né, tem muita gente morrendo, pouca gente nascendo. Existem estudos aí que apontam que isso vai acabar acarretando no colapso da sociedade japonesa, né, no colapso populacional no futuro. E falta de mão de obra, né, principalmente nos setores mais braçais, nas fábricas, falta de gente para trabalhar, economia estagnada, excesso de trabalho, né, enfim.
São muitos problemas, né, que a gente fala aqui, a gente já citou esses problemas diversas vezes aqui no canal, mas todos esses problemas socioeconômicos, eles ainda são problemas solucionáveis, né? A gente sabe que o governo japonês, ele demonstra ali uma certa displicência ali, né, em não tomar as medidas necessárias em relação a esses problemas, né, que nem a gente sempre fala, né, que seria muito fácil abrir as fronteiras, ter um monte de estrangeiro aí querendo trabalhar, seria muito mais fácil, né, o Japão facilitar a entrada desses estrangeiros para permitir que eles venham aqui suprir a falta de mão de obra, mas ao invés disso, o Japão continua dificultando, né, cada vez mais a emissão de vistos, dificultando cada vez mais a vinda dos estrangeiros para cá. Então, vai perpetuando os problemas que o Japão já tem, mas ainda assim, né, como eu falei, são problemas solucionáveis, né? A gente aqui mesmo falando, a gente consegue pensar em soluções, né? Facilita a entrada dos estrangeiros, eles começam a trabalhar, vai poder diminuir a carga horária dos japoneses, os japoneses vão ter mais tempo para ficar com a família, pode aumentar a taxa de natalidade, pronto, né? Vai resolvendo tudo aos poucos. Então, assim, independente de qualquer coisa, né, o Japão também é um país rico, é a terceira maior economia do mundo, é um país que tem muita influência internacional, né? Então é realmente difícil de imaginar que o governo vá permitir que esse tipo de problema socioeconômico acabe levando a uma crise irreversível, né? São problemas graves, se não for feito nada, vai acontecer, mas são problemas solucionáveis, né? Cabe só uma boa administração ali do governo para resolver. Agora, tirando esses problemas socioeconômicos, o Japão também enfrenta um outro tipo de problema muito grave, que todo mundo sabe, e esse sim é um problema que realmente não tem solução, né? Não tem o que fazer quanto a isso. Na verdade, eu acho até interessante de pensar, eu sempre falo isso, né? O quanto esses problemas socioeconômicos eles acabam parecendo pequenos, né? Diante de uma ameaça de desastre natural, né? Faz a gente perceber a nossa insignificância, né? A insignificância da nossa sociedade, porque do dia para a noite a natureza pode chegar e varrer tudo da face da terra sem mais nem menos, e aí todos esses problemas socioeconômicos que a gente tinha antes vão simplesmente deixar de existir, porque a própria sociedade vai deixar de existir, né? Então, olha só, eu peguei aqui alguns dados que eu achei interessantes, de um vídeo de um japonês, inclusive, que ele falava o seguinte, né? Primeiro que, assim, o Japão é uma ilha, né? Ele ocupa só 0,28% da superfície do planeta. O Japão ocupa só 0,28% da superfície do planeta Terra. Ou seja, o Japão é minúsculo, né? É um dos menores países do mundo em extensão. Ainda assim, 7% de todos os vulcões ativos no mundo estão aqui no Japão. 7% dos vulcões ativos no mundo estão no Japão. 10% de todos os terremotos que acontecem no mundo acontecem no Japão. E desses, 20% de todos os terremotos com magnitude acima de 6 na escala Richter, que são os mais fortes, né, acontecem aqui no Japão. Todo ano, cerca de 26 tufões passam em média pelo território do Japão. Então, assim, geograficamente falando, o Japão é basicamente um inferno mesmo. E fora, né, todos esses desastres naturais que acontecem todo ano, né, que acabam se tornando corriqueiros para quem vive aqui. Isso é uma coisa que sempre, né, o pessoal pergunta, pô, Vaca, já passou por algum terremoto no Japão? Direto, né? Basta você morar um mês no Japão que você vai passar por um terremoto, né? Só que a maior parte deles são fracos, né? São coisas que às vezes você nem percebe direito e acaba se tornando normal, né? Tufão também, vira e mexe tem tufão, e aí dá aquela tempestade, pá, se torna normal, né? Mas fora esses desastres que acontecem toda hora, né? Existem previsões de desastres mais graves, né? Um em específico, inclusive, que podem e provavelmente vão destruir grande parte do Japão no futuro próximo, é coisa de 30 anos daqui para o futuro. E aí é lógico, né, o governo tenta
se prevenir contra isso da melhor forma possível. Mas a verdade é que não tem muito para onde correr, né? Vai ser, inevitavelmente, um desastre que pode sim acabar com o Japão como a gente conhece, né? Vai obrigar o Japão a se remodelar, de tão grave que pode ser a situação. É uma série, na verdade, né? Uma série de acontecimentos, um efeito dominó de desastres naturais, que muita gente diz que quando acontecer vai ser como se fosse o apocalipse do Japão. Tudo vai começar, segundo os especialistas, né, os estudos que são feitos, com o tal do mega terremoto da fossa de Nankai. Esse terremoto, como nós já diz, é um mega terremoto, né, não é um terremoto qualquer. Ele é extremamente poderoso e ele acontece na divisão da placa tectônica do Mar das Filipinas com a placa tectônica de Amur. A divisão dessas duas placas tectônicas fica exatamente no que é a região de Honshu, que é uma das principais ilhas aqui do Japão. O Japão fica em cima da divisão dessas placas tectônicas. E esse terremoto ele acontece de tempos em tempos, né, em intervalos de 90 a 200 anos ele acontece. E geralmente acontece em pares ainda. São dois terremotos muito fortes que acontecem em dois pontos específicos ali da divisão dessas placas tectônicas, né, que acontece ali uma ruptura, né, que é o que eles chamam ali. A última vez que esse terremoto aconteceu foi em 1946, mas não foi uma ruptura completa, né, como eles dizem, né, não foi o terremoto com a magnitude total que poderia ter sido, né. E mesmo assim, já foi um terremoto de magnitude acima de 8 na escala Richter, já foi muito forte, né. O principal ponto, né, da divisão dessas placas tectônicas, que pode acabar produzindo o terremoto mais poderoso de todos, ele não sofre uma ruptura desde 1854, né? E já é esperado que o próximo mega terremoto aí, de Nankai, seja uma ruptura total, né? Seja uma ruptura que vai realmente ser o terremoto mais forte que pode ser. E que possivelmente vai acontecer nos próximos 30 anos, dentro dos próximos 30 anos. Né? Os especialistas aí, eles já dizem que é esperado um terremoto de pelo menos 9.1 na escala Richter e que vai atingir as duas maiores cidades do Japão e as mais populosas, né, que são Tóquio e Osaka, né? E isso é bizarro, tá ligado? É bizarro porque, assim, por mais que esses terremotos já tenham acontecido, né, eles acontecem de tempo em tempo, a última vez que ele realmente aconteceu com força total, né, foi ainda numa época em que as populações das cidades eram muito menores do que são hoje, né, e as próprias cidades eram muito menos urbanizadas, né, não tinham tantos edifícios, tantas rodovias, tantas pontes, né, enfim, tantas construções com potencial de desmoronamento como tem hoje aqui nas metrópoles japonesas. Né. Então, realmente o estrago que o terremoto dessa magnitude pode causar nas duas maiores cidades do Japão, onde estão acumuladas praticamente, né, a maior parte da população do país, é gigantesco. Né? Para vocês terem uma ideia, o governo japonês estima que o próximo mega terremoto de Nankai causaria um prejuízo de mais de 200 trilhões de ienes nos primeiros 2 anos. E chegaria a 1.240 trilhões para recuperar tudo no decorrer de 20 anos após o terremoto. Então, olha só, né? Eles já estimam que iria demorar ali pelo menos 2 décadas, né? 20 anos ainda depois do terremoto, para conseguir reconstruir tudo que vai ser perdido por decorrência desse mega terremoto quando ele acontecer. E isso ainda não é nada, né? O valor que vai ser gasto para se recuperar as coisas ainda não é nada. Porque esses mesmos especialistas eles já fazem projeções para pelo menos 230 mil mortes no Japão em decorrência aí de um evento dessa magnitude. Então já ia ser uma catástrofe que ia abalar a sociedade japonesa enormemente. Né? Mas, como se não bastasse, né, essa é só a primeira parte do drama, né? É o primeiro cavalo
só o primeiro cavalo do apocalipse. Porque todo mundo sabe, né, que um terremoto dessa magnitude muito provavelmente acabaria produzindo também um tsunami gigantesco, né? O Japão, por ser uma ilha, fica vulnerável a tsunamis por todos os lados. E as ondas gigantes que um terremoto de 9,1 de magnitude produziriam, com certeza, ainda iriam acabar engolindo cidades inteiras, né? Iam matar mais muitos milhares de pessoas, principalmente nas regiões costeiras, né, do Japão. É muito comum, né, aqui no Japão, tanto que o nome da onda está em japonês, né, o tsunami. Quase sempre que acontece algum terremoto muito forte, o Japão é assolado por tsunamis. E muito provavelmente depois desse terremoto, as cidades já estariam devastadas por conta do terremoto e ainda viriam essas ondas gigantescas para acabar com tudo que restou, né? E por fim, como se tudo isso já não bastasse, né, ainda tem a cereja do bolo. E é interessante porque provavelmente é o cartão postal mais famoso do Japão, né, o Monte Fuji, que tem muita gente, inclusive, que nem sabe, mas o Monte Fuji não é uma montanha, né? O Monte Fuji, na verdade, é um vulcão ativo, né? É o maior vulcão do Japão e um dos maiores do mundo, inclusive. E aí, assim, a última vez que o Monte Fuji entrou em erupção, olha só, foi em 1707. E adivinha só, o que causou a erupção do Monte Fuji em 1707 foi justamente um desses megaterremotos da fossa de Nankai, né? Então, assim, lógico que de lá para cá, né, desde 1707 já aconteceram outros terremotos, né, como eu falei, 1800 e pouco, 1946, e desde então os cientistas eles vêm monitorando a possibilidade de uma erupção do Monte Fuji, né? Eles verificam ali a quantidade de CO2 que é produzido ali dentro do vulcão, né? E se eu não me engano foi depois daquele terremoto de 2011, né, que teve aqui no Japão, que destruiu tudo lá. Os níveis de CO2 do Monte Fuji depois desse terremoto eles chegaram a 5 gramas por metro cúbico por dia. E isso é considerado o limite do seguro pelos especialistas, né? Então o Monte Fuji ele já está no limite do limite. Já é meio que um consenso, tá ligado? Já é meio que um consenso da comunidade científica ali, que o Monte Fuji não vai aguentar mais um terremoto de magnitude muito alta, entendeu? Então é quase certeza que da próxima vez que esse mega terremoto de Nankai acontecer, o Monte Fuji vai eventualmente entrar em erupção, né? E mais uma vez, né, aquilo que eu já tinha falado lá no começo, a última vez que o Monte Fuji entrou em erupção foi em 1700, tá ligado? Isso nunca aconteceu na história recente do Japão. Então o estrago que uma erupção como essa pode causar, ainda mais por ficar perto, né? O Monte Fuji fica perto dos centros urbanos. Aqui de Tóquio a gente consegue ver o Monte Fuji, né? Então não dá nem para imaginar, né? Não dá nem para imaginar o estrago que essa erupção poderia causar. Então, assim, há quem diga que essa série de desastres que podem vir a acontecer nos próximos 30 anos podem acabar até remodelando o Japão como a gente conhece, né? É uma desgraça, né? Você para pensar, um terremoto de magnitude altíssima que vai acarretar em tsunami e ainda provavelmente vai acarretar na erupção do Monte Fuji, né? Tudo isso vai acontecer muito rápido e é uma certeza, né? Esse que é o pior, é uma coisa que é inevitável e que não tem muito como se prevenir, né? Não dá para mudar o Japão de lugar. Então, é muito interessante. Eu acho interessante também, porque os sociólogos e os economistas, né, que estudam sobre o Japão, eles também dão mais ou menos o prazo de 30 anos ali até a sociedade japonesa colapsar pelo envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, né? Então, olha só, né, se todos esses eventos culminarem, né, simultaneamente, coincidirem de acontecer tudo junto, né, o Japão já está passando ali por uma crise e tal,
e ainda vai lá, acontece esse desastre, aí esquece, né, filho? Aí é só ir de horizontal mesmo, tá ligado? E que nem eu falei, né? Esses desastres naturais, eles são inevitáveis, ainda que não aconteçam, né, nos próximos 30 anos, como estão prevendo. Eles com certeza vão acontecer alguma hora, né? Não é questão de sorte. E a única sorte que se pode ter é de morrer antes que tudo isso aconteça. A sorte é não estar vivo para ver tudo isso acontecer. Mas que vai acontecer, vai, infelizmente. E é isso. O Brasil, apesar dos problemas sociais que a gente tem, pelo menos nesse quesito do clima e da geografia, é um paraíso comparado ao Japão. É isso. Espero que vocês tenham gostado disso aí. No próximo vídeo a gente já volta com as piadas de baixo calão. E é nóis. Fim do vídeo. O vídeo tem 19 minutos, ponto 4, como eu falei. Vão lá fortalecer o vídeo original. O Baka Gaijin, pra mim, hoje, ele é um dos caras mais fodas do YouTube. O cara muito inteligente, ele aborda diversos assuntos, desde pornografia até conteúdos socioeconômicos, culturais, histórias. E o Japão é um país muito bom. Você se sente andando com ele no Japão, porque você tem uma imersão muito grande. Eu gosto muito. Pra mim, hoje é o melhor canal do YouTube. Sem sombra de dúvidas, é o melhor canal do YouTube. E uma ratificação aqui, no próprio na própria descrição do vídeo dele, ele fala que o metro quadrado de Ginza fica em torno de $22 mil o metro quadrado, e não $2 mil o metro quadrado. Epá, 30 anos. Então quer dizer que o Japão pode praticamente acabar em 30 anos. 30 anos pode parecer distante. Eu, daqui a 30 anos, eu vou ter 55 anos. Porque hoje eu tenho 25. Então, pode ser uma coisa que aconteça, pode ser uma coisa que não aconteça, mas é uma coisa que é inevitável. Que uma hora vai chegar a acontecer. Espero que não aconteça. E eu morro de vontade de conhecer o Japão. Eu ainda vou no Japão. Não vou falar no próximo ano, mas até meus 30... eu vou fazer um mochilão aí na Ásia. Vou fazer mesmo, é um dos meus sonhos e vou fazer. Eu vou correr atrás desse sonho. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Comentem, me sigam no TikTok, @otakunagringa, e no Instagram, @GabrielReis_personal, ok? Vão lá também no vídeo original, comentem e sigam o Baka se vocês não seguirem, ok? Acho muito difícil. Então, falou, até o próximo vídeo, falou, fui.